Como é bom ler essa palavra, e como ela é viva, e como ela é eficaz, e como ela é penetrante, e como ela é apta para discernir pensamentos e propósitos. Que esta palavra doce, essa palavra do Senhor, alcance seu coração neste momento, nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Seja constante o amor fraternal, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honras, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me pode fazer o homem. Vamos fazer uma pausa aqui no versículo 6. Eu creio que a gente poderia, para cada momento, para cada, eu diria, insistência do autor, a gente pode acrescentar o último versículo do capítulo 12, 29. No finalzinho do versículo 29, ele diz, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E nos versículos anteriores, ele vem dizendo, olha, nós recebemos um reino, Deus vai vingar, Deus vai tomar, Deus vai desfazer todas as coisas. Quando o Senhor vier, tudo que é abalável será abalável, tudo que pode derreter será derretido, tudo que pode ser consumido será consumido. E Pedro fala de uma maneira muito mais forte, dizendo que vai ser desfeito, e ele vai fazer novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O nosso Deus é fogo consumidor. Ele vai consumir todas as coisas, ele está no controle, ele está de olho em cada um, e aí ele diz para nós, como povo de Deus, diante daquele Deus que está no controle, eu sei que tem hora que a gente pensa que parece que Deus não está no controle, tem hora que parece que o mundo está tão assim, vibrante na sua carnalidade, que o mundo está assim tão entusiasmado com as suas batalhas, com as suas guerras, quando parece que o mundo ele não está morto no maligno, ele está um morto vibrante, é como se o maligno, não é, fosse coisa boa, parece que ele está aí, e a gente vai ficando parecendo sufocado. Eu sei que tem momentos difíceis, que tem momentos que parece que não tem luz no final do túnel. Parece momentos que a gente vai sendo, como oferecido por libação, vai sendo derramado. Tem momentos que você, como Jó, que estava todo arrebentado, ferido, e ele tem que tirar de dentro a sua fé mais profunda e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará.
Então tem momentos que parecem difíceis na nossa vida, mas a gente precisa trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E nesta noite, o que é que nos traz à memória? O que é que a palavra está nos trazendo? É que há um Deus no trono, que tem o controle, que reina, que o propósito há de se cumprir, e que ele vai tocar a trombeta, e que ele vai desfazer todas as coisas, e que ele vai fazer todas as coisas convergirem para o seu propósito eterno. E vai purificar todas as coisas, e vai fazer coisas novas, e todos aqueles que são dele, ele vai abrir os seus braços e dizer: entra, entra, bendito, né? Entra no gozo do seu Senhor. E ao mesmo tempo, esse que é fogo consumidor, ele vai dizer para alguns: apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Ele vai dizer: ete afora, lá haverá choro e ranger de dente. Haverá um momento em que o Senhor, e cada dia mais esse dia se aproxima, em que o Senhor vai fazer a vindicação. E a gente olha para lá não como quem é derrotado, mas como quem vai habitar em novos céus e nova terra, onde vive justiça. Nós somos contraditados o tempo todo na existência aqui nessa terra, em que parece que a justiça não prevalece. Parece que só os grandões é que mexem à vontade, e vai criando uma sensação de impunidade tão profunda na sociedade brasileira, mundana, do mundo. E vai criando, parece, um desânimo profundo com as coisas daqui. Mas uma coisa é verdade: nós não somos desse mundo. E nós temos que viver nesse mundo de uma maneira que espelhe, já demonstre para as pessoas aquilo que tem lá, aquilo que é lá. Deus é luz, e aí ele vai dizer: você também é luz. Então nós temos que ser filhos da luz, nós temos que andar com ele como ele é. Mas estamos aqui. Interessante a oração de Jesus em João 17, quando ele diz: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, mas, Senhor, sustenta-os, né? Faça com que o teu nome seja conhecido pelo amor, pela maneira com que eles vivem em harmonia, em unidade, para que o mundo creia, para que o mundo veja que o Senhor é quem é. O nosso Deus reina, e o nosso Deus é visto, e o nosso Deus é conhecido, e o nosso Deus é temido a partir dos reflexos da nossa vida. À medida que nós brilhamos a luz de Deus, à medida que a luz do Senhor está reinando sobre nós, à medida que nós somos parecidos com Jesus, à medida que nós somos construídos, aperfeiçoados em amor, e a maneira como nós vamos nos irmanando, nos unindo, vivendo, nesta maneira, o mundo vai vendo o poder de Deus agindo através das suas testemunhas. Então nós temos que viver aqui, mesmo num mundo onde nós não somos, onde nosso final não é aqui, nós somos peregrinos nessa terra, e o Senhor tem preparado um lugar para nós, e essa esperança de vida eterna, ela tem que preencher e trazer e permear a nossa existência, de tal maneira que a gente tenha fôlego para poder resistir nos dias maus. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai terminar isso. Não se esqueçam, o nosso Deus é fogo consumidor. Ele está no controle. O nosso Deus soberano está no controle. Eu tenho que olhar e dizer assim: Senhor, tem coisas que eu não entendo, mas o Senhor está no controle. Tem coisas que eu não entendo daquele tipo de sofrimento, daquela família, daqueles filhos que foram criados no Evangelho e agora estão afastados. Eu não entendo, mas o Senhor está no controle. O Senhor tem todo o poder. Senhor, eu não entendo por que essa provocação, ou essa tentação, eu não entendo por que esse ataque, eu não entendo por que essas lutas, eu não entendo por que essas dificuldades, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor está no controle.
e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o teu nome. E eu quero descansar na tua provisão. Mas mais do que isso, eu quero refletir. Eu quero ser reflexo da sua glória, da sua santidade, do seu amor, da sua bondade. Por isso, a partir do versículo 1 do capítulo 13, o autor vai dar um monte de orientações rápidas, diretas e práticas. Orientações essas que tem a ver com o fogo consumidor. Que como você lê assim, então vai lá, versículo 1 do capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Tem um ponto, mas vamos botar entre parênteses. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que eu tenho que fazer? Não, você tem que ter amor constante. Você tem que ter amizade, companheirismo. Isso tem que ser constante. Que o amor seja constante. Que a gente desenvolva, seja aperfeiçoado nesse amor. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados no amor. Deus é amor. Então, quando fala de ser aperfeiçoado no amor, significa ser aperfeiçoado no próprio Deus. No amor fraternal, no amor que cuida um dos outros, no amor que cuida do meu irmãozinho. Aliás, e como é que eu cuido dos nossos irmãos? Levando as cargas uns dos outros. Todos os nossos irmãos, às vezes nós mesmos. Tem hora que a gente está arrozinho de terceira, a gente está quebradinho. Às vezes nós estamos precisando de um abraço, de alguém que nos ajude. Que bom que alguém manifesta o amor de Deus, crendo em Senhor, e então ele vem. Posso ajudar? E ajuda. Que bom. Mas também que bom quando você faz isso. Você ora, Senhor, a quem? Como? Quem? Quem está precisando? Levai as cargas uns dos outros. Ah, mas aquele irmãozinho é chato de galocha. Pô, que bênção, você tem que amar alguém que é chato de galocha. Aliás, a Bíblia diz que a gente tem que amar nossos inimigos. Uau! Ah, Senhor, tem certas pessoas que são azedas. Tem certas pessoas que não desce. Tem certas pessoas que travam, Senhor. E como é que eu vou amar aquelas pessoas que só fazem o mal pra gente, puxa o tapete, você faz o bem, ela vem e fala mal. Como é que eu vou amar? A Bíblia diz que a maneira de amar os nossos inimigos é, se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Não dá água, não. Ele está com fome, dá comida. Se ele tiver sede, não é para dar comida, é para dar água. Se ele tiver com frio, aí você vem com água. Ele não precisa de água, ele precisa de um cobertor. Isto é, o que ele precisa? O que ele precisa? E eu posso fazer o que é bom? Ah, mas eu só levo na cabeça. Mas quando a gente ama, amor fraternal é você amar, sem esperar. Interessante, né? Deus nos amou de tal maneira que enviou seu único filho. Isso é a prova máxima de amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida. Pelos seus amigos. E Jesus fez isso por nós. O Pai fez isso por nós. E aí é mais bem-aventurado é dar do que receber. Então você caminha nesse processo de fazer o bem. E quando você faz o bem, não esperando ou não recebendo em troca também bem, isso é divinal, é se assemelhar ao próprio Deus, porque você faz o bem, você ama, isso é amor. Então preste atenção, uma definição fácil agora, amar é fazer o bem, amar é fazer o que é certo, amar. Seja constante o amor fraternal. Ah, pastor, mas eu amo, mas tem hora que eu não amo, pastor. Não, eu sei, tem hora que é mais difícil, né? Então aqui é, perseverança, constância. Seja constante. Por que eu tenho que ser constante? Porque o nosso Deus está no controle, o nosso Deus é fogo consumidor. No versículo 2 diz assim, não negligencieis a hospitalidade. Em outras palavras, que a sua casa seja lugar de bênção, que a sua casa seja lugar de acolhimento, que a sua casa seja lugar em que você pode manifestar o cuidado, o amor de Deus. E aí o autor fala uma coisa fantástica. Tem gente que sem saber, por causa de que foram hospitaleiros, receberam, sem saber, anjos.
não que aparecer, eles não sabiam, vieram, receberam, como se fossem pessoas, eu diria, pessoas normais, mas não eram pessoas normais, eram anjos, enviados, mensageiros de Deus. Quando você recebe, abre a sua casa e abre o seu coração, quando você é hospitaleiro. Interessante, né? Mas é minha casa. Na minha casa eu não gosto disso, ok. Mas quando você recebe alguém, muda suas coisas na sua casa. Nem sempre você gosta. Nem sempre a gente consegue ver. E às vezes a gente não percebe, mas recebe anjos. Anjos, gente que vem com uma mensagem, gente que vem com uma palavra, gente que vem com um cuidado especial do Senhor. Porque você sabe que os anjos, nós já vimos aqui em Hebreus, os anjos são ministradores da parte de Deus para o nosso benefício. Existem anjos, e os anjos são manifestadores da sua graça a serviço para nós. Então existem os anjos que te protegem, que te guardam. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam, que amam o Senhor, e os protege. O pessoal fala assim, de anjo da guarda. A Bíblia fala os anjos, então não pode ser só um da guarda, não, tem que ser dois. Em volta aqui de mim, eu temo o Senhor. Você teme o Senhor? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor. Anjos, no mínimo dois. No mínimo dois. Eu acho interessante, às vezes nos cultos, os irmãos falam assim, tem um anjo ali no altar, tem um anjo ali, e o pessoal fala, oh, aleluia, glória, é um anjo. Não, não tem só um anjo no culto, não. Não tem só um anjo, tem muito mais, porque se o Senhor, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o adoram, nos anjos vem um monte de gente para o culto, cada um vem, cada um vai, os anjos, a igreja está cheia de anjos, não é? E eu não preciso nem vê-los, mas eles ali estão. E aqui diz que você não pode negligenciar. Pastor, de vez em quando eu hospedo quem? Algumas pessoas que te interessam, ok. E quando não é, como é que você faz? Faz de uma maneira negligenciando? Faz bem? Faz para o Senhor? Será que não é um anjo do Senhor? Não sei. Mas aqui, alguns hospedaram anjos sem saber. Sem saber. Por que eu não posso negligenciar a hospitalidade? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele está no controle e está vendo como é que eu manifesto o amor do Senhor. Como é que eu olho para aquelas pessoas que estão precisando de um cuidado. O que mais? Olha o versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Jesus já tinha dito. Assim como você quer que os homens te tratem, você deve tratar. Isso é vida cristã. Como eu gostaria de ser tratado, eu devo tratar. E aí, de uma maneira prática, de uma maneira direta, ele diz assim, lembra dos encarcerados, gente que está preso. Lembra daqueles que estão privados. Lembra e fica pensando, e se eu tivesse preso com eles? Em primeiro lugar, aqui, não é apenas os encarcerados quaisquer, mas são os encarcerados que, por amor a Jesus, lembra deles. Eu só me preocupo com os crentes que estão hoje em sofrimento. Existem tantos pelo mundo afora, gente que está em perseguição. E você pode ter muito mais informações disso na missão Portas Abertas, que sempre diz de países, de povos, de missionários e pastores e de irmãos que estão passando provações tremendas. Eu conheci
há alguns bons anos atrás, um homem chamado Hristo Kulichev, lá da Bulgária. E esse pastor Hristo Kulichev, quando eu o conheci, claro, já estava liberto, mas ele passou vários anos na prisão. A Bulgária pertencia à cortina de ferro, na época que tinha aquela guerra entre Estados Unidos e Rússia, não é? E aí tinha o muro que separava a Alemanha, e aí tinha os países do Oriente, que eram comunistas, e tinha os capitalistas, né, Ocidente. E na Bulgária era um país comunista, e nós tínhamos 25 igrejas congregacionais na Bulgária. E o pastor Hristo Kulichev era um desses pastores e líderes daquela época. E aí os dirigentes comunistas, eles tiveram assim, uma ideia brilhante. Eles tiveram uma ideia assim, brilhante. Eles pensaram assim: olha aqui, vamos prender os pastores, vamos prender como é que chama? Os líderes, vamos prender os pastores. O que vai acontecer? As igrejas vão ficar sem liderança e elas vão desaparecer. Então vamos prender. E prenderam. Um desses pastores foi o pastor Hristo Kulichev. E eles prenderam o pastor. E ele ficou anos preso por causa da sua fé em Cristo Jesus. Ficou anos sofrendo em prisão por amar, por pregar. Esse texto aqui, lembrai-vos dos seus encarcerados como se preso com eles, eu acho que de certa forma isso marcou a igreja lá da Bulgária. Porque quando o pastor Hristo Kulichev foi preso, e o raciocínio era: a igreja vai acabar porque prendemos os pastores. Aliás, tem até um texto bíblico: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então eles prenderam os líderes, e quando o pastor Hristo Kulichev foi solto, anos depois, não existia 25 igrejas congregacionais mais, existiam 50 igrejas congregacionais da Bulgária. Naquele momento, o que Deus estava dizendo? O nosso Deus é fogo consumidor. E a igreja, lembrando dos encarcerados, tomando, dizendo: olha, se o nosso pastor também está lá sofrendo, eles começaram a ter ânimo e ter fé, e eles começaram a proclamar e evangelizar e falar da graça e do poder de Deus. Não é porque as situações possam ser difíceis, não. Nós temos que entender que nós temos uma missão, um trabalho, um papel que é mais valioso do que tudo, porque tudo nessa vida passa, e se a nossa esperança em Cristo se resume nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos, mas a nossa esperança não termina aqui. Pelo contrário, nós estamos olhando lá, é para lá que nós vamos, né? Olhar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está, buscar as coisas lá do alto, porque nós morremos em Cristo Jesus. Aquela cruz era nossa e nós estamos nela, e agora vivemos para Ele. Então lembrai-vos dos encarcerados, lembrai-vos, haja com amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, lembrai-vos dos presos, dos que sofrem maus tratos. Nós estamos precisando gerar em nós um espírito de compaixão. Compaixão. E em ser intercessor tem muito a ver com compaixão. Eu vou aclamar por aquele meu irmão que está enfermo, e eu preciso sentir a dor dele, está sofrendo maus tratos. Então você ora. Aquele irmão está desempregado, então vamos pedir. Como é ruim uma pessoa desempregada que não tem como sustentar os seus filhos. Não, então vamos orar, vamos sentir compaixão, como se nós mesmos fôssemos maltratados. Como aquelas pessoas lá estão perseguidas, estão sem liberdade, não podem servir, não podem frequentar, não podem amar, não podem proclamar. A gente começa a ter empatia, mas não só com os crentes. Empatia com as pessoas, com os que sofrem.
foram maltratados. A gente começar a se preocupar com a dor do próximo, a dor do que está próximo. Quem é o próximo? É o próximo. Eu não posso pensar no mundo inteiro, porque eu não posso ajudar o mundo inteiro, mas eu posso ajudar quem está próximo. Começa com quem está próximo, né? Amar o próximo, como a si mesmo. Nós precisamos de um despertar disso, despertar da fé genuína. Por que eu tenho que fazer isso, pastor? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Versículo 4, do capítulo 13, ele fala do relacionamento familiar. Ele fala do que eu faço com o meu corpo. Ele fala da bênção de Deus sobre o casamento, sobre a união entre homem e mulher, sobre o acordo, a aliança entre o homem e a sua mulher. Aí no versículo 4, ele fala, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Honrar o trato, honrar a aliança. Você sabe, quando um homem se apaixona por uma mulher e vice-versa, e eles vão diante do Senhor, diante do sacerdote, eles vão, até eu diria, diante do juiz de paz, vai lá no cartório e fala assim, eu quero casar, eu quero te honrar, eu quero cuidar de você. Ele faz uma aliança, uma aliança de proteção, uma aliança de cuidado, uma aliança de perseverança, uma aliança de fazer o bem, uma aliança de ser durável, uma aliança valiosa, não é? Um relacionamento. E aí ele está dizendo, o matrimônio é digno de honra. É digno de honra. Mais ainda, é digno de honra o leito, a cama sem mancha, sem mácula. Quando ele fala do leito sem mácula, ele está dizendo o quê? Ele está falando o que é que suja, macula, estraga, defeca no leito. O que é que produz mancha, que desonra? A maneira como você cuida do seu cônjuge, a maneira como você cuida da sua família, da sua esposa, a maneira como você cuida do seu marido, a maneira em que você protege o seu marido e a maneira como é protegida pelo seu marido e vice-versa. Paulo, aos Coríntios, no capítulo 7, na primeira carta de Paulo, ali aos Coríntios, no capítulo 7, Paulo fala assim, algumas coisas muito poderosas sobre a questão do macular o casamento. E aí ele diz lá, capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 2. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Bom, já temos uma primeira palavrinha aqui que mancha, macula o leito. Impureza. E aí o que é impureza? Impureza na Bíblia é tudo que acontece fora da aliança entre homem e mulher. O que é o casamento mais na sua essência? Deixa pai e mãe e una-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, e aquilo que Deus ajuntou, que o homem não separe. Então, é o homem que se junta à sua mulher e os dois são uma só carne. Isso é prefigurado na unidade, no relacionamento de marido e mulher. O que mancha isso? Impureza. Exemplo de impureza. Relacionamento sem compromisso. Relacionamento sexual sem compromisso. Ah, eu fiquei com fulano. Você ficou, querido? Isso é impureza. Eu fiquei várias vezes, pastor. Isso é impureza. Isso é manchar o leito. Ah, pastor, eu traí minha mulher. Isto é, eu tive relações com um terceiro, uma terceira.
Isso é adultério. Isso é você manchar o leito. Ah, pastor, eu não cuidei da minha esposa, eu não cuidei do meu marido. Isso é manchar, é macular. Olha que Paulo vai falando aqui no capítulo 7, versículo 2 de 1 Coríntios. O marido, versículo 3, conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. Parece que quando o marido casa, quando o homem casa, ele contrai uma dívida. E quando a mulher casa, claro, contrai uma dívida. A esposa fica devendo ao seu marido e o marido fica devendo. Interessante essa expressão que o Paulo usa. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Esse papo de dizer o corpo é meu, Paulo está dizendo que a mulher não tem poder. Quem tem? O marido. Eu, hein? Ah, tá, peraí. Semelhantemente, o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem tem o poder sobre o corpo do marido? A mulher. Não é? Isso é cumplicidade. É entrega. Os dois são um só corpo agora. Então, meu corpo é dela e o corpo dela é meu. E eu quero o bem dela porque é meu corpo, e o corpo dela, e aí nós vivemos, nós somos cristãos, nós crescemos, nós não maculamos, nós amamos, nós cuidamos um do outro. Olha o versículo 4, ou versículo 5, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicares à oração. A única desculpa bíblica para que homens e mulheres no casamento não vivam uma vida sexual abundante é oração. Eu já vi tudo quanto é tipo de desculpa, menos parar para orar. Eu já vi de tudo. Ah, não, porque a mulher fez isso, porque o homem fez aquilo, porque não sei o que, não sei, inventa muita coisa. De dor de dente, de dor de dedo, minguinho, de cabelo, de cansaço, eu já vi de tudo. Menos alguém dizer, pastor, nós não estamos tendo relações porque nós fizemos um acordo que nós íamos ficar um mês orando. Nunca alguém falou um negócio desse para mim. Nunca. Pode até. E isso, oração curta, né? Tá lá. Para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntar. Por quê? Porque eu protejo a minha esposa me protege. Então, quando você casa, você junta uma célula maravilhosa de gente que se protege. É o homem que protege a sua amada e é a sua amada que protege o seu amado. Diz aí o versículo, no finalzinho do versículo 5, para vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Em outras palavras, tem muitos homens que abrem a porta da sua casa para que Satanás tente a sua esposa. E tem muitas mulheres que deixam de ser sábias, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas ela acaba não protegendo o seu marido, e deixando o seu marido e a si mesmo para que seja alvo da tentação de Satanás. E aí o que acontece? Nós estamos brigando contra as trevas. E aí lá em Hebreus, volta para Hebreus. Hebreus diz, olha, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e Deus julgará os adúlteros. O nosso Deus é fogo consumidor. Então o que é que macula? Macula impureza, macula o leito. O seu corpo é templo do Espírito Santo, diz Paulo aos Coríntios. Nós somos o templo do Espírito Santo. E como é que eu posso pegar esse templo do Espírito Santo e me unir, que é símbolo de casamento, a uma meretriz, a uma prostituta? Como é que eu posso pegar o corpo, que é templo do Espírito Santo, e viver uma vida promíscua, suja, imoral, indecente? Fora do casamento ou no meio do casamento? O nosso Deus é fogo consumidor. Ah, pastor, é porque... Você não tem porquê.
Ah, porque é minha mulher, ou então porque é meu marido, é porque não sei o que. Você arruma um monte de desculpa para você achar uma desculpa para você errar, para você pecar, para você praticar alguma impureza, ou para você praticar algum adultério, ou viver uma vida aí. Ah, pastor, agora até nas igrejas, nos casos, os jovens começam a se namorar e já começam a achar que podem ter relações sexuais. Isso é impureza, isso é fornicação. É gente que ainda não percebeu, dizendo-se crente, e achar que pode pegar o seu corpício e fazer dele um parque de diversão reservado para a época abundante do casamento. Então, antes de ser solteiro, acha que pode sair experimentando. É uma beija-flor que vai de flor em flor. Não é? Leito maculado, sujo. Agora, digno de honra. Digno de honra. Quando você diz assim, não, eu sou do Senhor e eu quero me preservar. Eu quero me preservar para aquela que o Senhor tem para mim. Eu quero me preservar para aquele que o Senhor tem para mim. Porque digno de honra é o matrimônio entre todos. E o leito sem mácula. Por quê? Porque Deus vai julgar. Deus vai julgar os impuros e Deus vai julgar os adúlteros. Impureza e adultério maculam o leito, o casamento. O lugar da delícia e da comunhão entre dois que se tornam um. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Que o nosso Deus está de olho. No versículo 5 de Hebreus 13, mais uma. Diz assim, seja a vossa vida sem avareza. Seja a vossa vida sem avareza. Aliás, Paulo vai dizer que idolatria, os idólatras não herdam, não entram no reino dos céus. E aí, ele vai dizer que avareza é idolatria. Porque a avareza é a confiança, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. A avareza é uma forma de você se prostrar e adorar e servir a algo que eu dou a ele um poder. Não, até achei interessante, o pessoal via a pergunta assim, mas então, o dinheiro traz felicidade? Muitas pessoas dizem, não traz, mas, e aí o pessoal corre atrás disso, e vive por isso. E aí o autor aos Hebreus vai dizer aqui uma coisa interessante, que é a avareza. Ele identifica isso aqui. Olha aí, ele diz, seja a vossa vida sem avareza, ponto, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E aí diz lá, contentai-vos com as coisas que tendes. Como é que a avareza se manifesta? Porque a avareza não é coisa apenas do tio Patinhas. Você lembra daquele desenho, daquele gibi? Eu tinha um monte. Do Pato, o tio do Pato Donald, que era um multibilionário, que tinha caixa forte, e aí ele tomava banho de dinheiro, nadava avarento pra caramba, mão suvina, não ajudava ninguém, só queria saber de ganhar mais, aquele negócio todo. Concorria com outro avarento, Patacôncio, lembra disso? E aí as pessoas, parece que nos gibi, nos quadrinhos, fica parecendo que a avareza é algo de uma pessoa rica, que quer ter mais, possuir mais, e quanto mais tem, quer mais, e isso é uma avareza. É avarento? Eu diria que é. Mas o que tem de pobre avarento, e é o pior, porque é gente que quer ter e mexer e possuir algo que não possui. Então uma maneira de manifestar a avareza está aqui em Hebreus. É quando a gente não está contente com aquilo que o Senhor tem nos dado. Gente, note como é um detalhezinho, né? Um detalhezinho interessante. A Bíblia fala de murmuração, a Bíblia fala de inveja, a Bíblia fala de cobiça, e tudo isso é um pacote só, no sentido de você viver algo que
que te traz angústias e infelicidade. Inveja é você querer o que o outro tem, né? Você vê o outro tem um negócio que você não tem, você quer ter, então você aquilo te faz sofrer. E mais ainda, você está dizendo que Deus não te ama. É assim que o invejoso pensa. O invejoso pensa, Deus ama o fulano, Deus ama o vizinho, Deus ama aquele cara, aquela mulher. Mas Deus não me ama porque Ele não me deu aquilo. Ah, você viu o carro dele? Ah, você viu a esposa dele? Ah, você viu aquele jumentinho que ele tem? Você viu a bicicleta que ele tem? Então, eu fico olhando para as coisas que o outro tem e eu fico como se dissesse, Deus o ama mais do que ama a mim. E eu não fico com alegria e santo contentamento e não valorizo aquilo que eu tenho. Já viram aquelas pessoas que dizem assim, que o pessoal fala mesmo, né? Ah, depois que perde, começa a valorizar, né? Depois que eu falo, vou pegar a mala e vou embora, aí, opa, eu vou perder lá e começa a talvez valorizar. Já viu esse tipo de raciocínio? É um raciocínio. É um jeito de tentar, sei lá, acordar? Pode ser. Mas a Bíblia fala de contentamento com aquilo que você tem, com aquilo que você recebe. E você sendo fiel mordomo daquilo que você tem, é pouco o que tem. Mas você, se é fiel, você é bom mordomo, a Bíblia diz, sobre o monte colocarei. Aprenda a exercitar o santo contentamento. Deus cuida de mim. Deus nunca me deixará. O Senhor nunca, olha o finalzinho do versículo 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele está conosco, porque as coisas desse mundo, uma hora você tem, outra hora não tem. Mais uma vez o Jó serve de muito exemplo. Lembra quando ele perdeu tudo? Os filhos morreram. Todos os seus bens, todos os camelos, todos os jumentos, as ovelhas, tudo que ele tinha, ele perdeu tudo. Foi uma bancarrota rapidinho. A mulher ficou, amaldiçoa a Deus e morre. E ele diz assim, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, que coisa fantástica é você entender que o meu contato, o meu relacionamento com o Senhor está aqui dentro. Ele jamais nos deixará. Ele jamais nos abandonará. O que é mais importante é tê-lo. Deus em nós. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então eu preciso entender e eu tenho que estar firmado nele. Ele está conosco. Ele nos protegerá. Ele não deixa um pardal cair. Nem Salomão, na sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E ele diz que nós valemos mais do que tudo isso, que pássaros e flores, e o Senhor cuida de nós. Quando você vê uma flor belíssima, você diz assim, o Senhor está cuidando de mim mais do que cuida dessa flor. Ah, olha aquele pardalzinho, aquele pintacilgo, aquele canarinho. O Senhor cuida de nós mais do que cuida deles, mais, diz a palavra. Eu jamais te abandonarei. Uau, que maravilha. Isso deve produzir em vocês santo contentamento. Agora, quando você não é contente com aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem te dado, você começa a perseguir e viver, eu diria, aquilo que a Bíblia diz assim, não seja a vossa vida avarenta, não viva na avareza. No desejo de ter, de possuir, de querer ficar rico, ou de querer ter a posse, porque aí eu vou resolver todos os meus problemas, e você fica nesse afã. Paulo vai dizer lá que aqueles que, além de ser a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, muitos nesse afã de ser rico e achar que isso é a essência da vida, caíram em muitas tribulações e tentações. E a avareza é você trocar Deus por qualquer outra coisa da sua vida. Tem muito crente que é avarento. Muito crente que não crê que Deus está no controle sobre a sua vida, sobre os seus recursos, que multiplica, que repreende o devorador quando você é fiel.
Tem muito crente que não consegue contribuir e fica nesse papo furado. E aí o diabo fala um monte de coisa, porque tem muita igreja que fala um monte de besteira. Aí, quando você fala de dízimos e de oferta, tem muito crente que não consegue ser dizimista. Tem muito crente que... Deixa eu explicar. Dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. Presta atenção. Tem gente que não sabe disso. Engraçado, né? Parece uma coisa tão banal. Se você ganha R$1.000, o dízimo de 1.000 é 100. Se você ganha R$10.000, o dízimo de R$10.000 é 1.000. Se você ganha R$971, o dízimo disso é 97,10. Pega uma vírgula e passa para cá. Isso é um dízimo. É você dizer assim, o Senhor cuida de mim. E eu creio que Ele cuida de mim. E eu quero que a sua obra e a sua casa haja mantimento na sua obra, na sua casa. E aí eu, pela fé, nele eu contribuo. Tem gente que não consegue fazer isso, mas pior do que não conseguir fazer isso, tem gente que acha que pode enganar a Deus. E aí diz que é um dízimo quando aquilo não é dízimo. Para que mentir? Se você dá, dá. Se você não quiser dar, não dê. Agora não queira mentir. Não queira mentir. Mas quando eu sou dizimista, eu estou dizendo, Senhor, eu quero ser generoso como o Senhor é generoso. Mais bem-aventurado é dar, eu quero crer, é mais bem-aventurado. Porque eu sei que o Senhor pode fazer o milagre de eu sobreviver. De o Senhor repreender o devorador sobre a minha existência, e eu creio que o Senhor não só me levará para o céu, porque eu creio em Jesus, mas que o Senhor também é aquele que multiplica o arroz, o feijão, que vai dar para chegar até o final do mês. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. O Senhor é o Deus que aumenta o azeite, o Senhor é o que aumenta o leite, a farinha, o Senhor é aquele que repreende o devorador. Experimenta. Só não seja avarento. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Assim, isto é, refletindo o amor de Deus, então nós sejamos constantes nesse amor fraternal, refletindo a hospitalidade de Deus que nos aceita, que nos recebe, que nos acolhe nos seus braços, sejamos nós também hospitaleiros. Tenhamos compaixão, empatia com aqueles que sofrem, que estão encarcerados, que estão passando maltratos. Olha para as pessoas e derrama isso de compaixão. Sejamos um bom samaritano, sejamos aqueles que acolhem, que ajudam. Porque é assim que o Senhor Jesus fez isso. Por quê? Porque o Senhor é fogo consumidor. Vamos refletir aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Vamos cuidar da nossa família, do nosso corpo, do nosso leito. Vamos cuidar da nossa esposa, do nosso marido. Vamos cuidar um dos outros. Por quê? Porque nós nos protegemos, nós cuidamos. E mais do que isso, o Senhor é fogo consumidor. E Ele vai julgar impuros e adúlteros. Eu não preciso julgar, eu só preciso cuidar de mim. Porque o Senhor está no controle. Sejamos nós gente que reflete o amor de Jesus Cristo no relacionamento, no casamento. Na proteção daquilo que o Senhor nos dá. Sejamos nós, que vivamos nós, melhor dizendo, vida sem avareza. Não coloque nada no lugar do Senhor. Sejamos nós generosos, como foi generoso o Senhor para conosco. Pedro diz que nós não fomos comprados com sangue de bodes, de ovelha, nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro. Então Deus enviou um Filho unigênito, o que Ele podia de melhor, aquilo que o Senhor tem. Ele deu tudo para que eu e você, Ele foi tremendamente generoso. Aprendamos nós a sermos também tremendamente generosos. Como reflexo, como um brilho daquilo que temos recebido. E assim, versículo 6, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Uau!
Paulo aos Romanos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem presente, nem passado, nem poderes, nem altura, nem passado, nem futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ih, que coisa linda, porque nós afirmamos confiantemente. Afirmamos. Afirmar é você, você repete, eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas você determina, você diz, eu sou dele, e eu digo, ele é meu auxílio, eu não preciso ficar atemorizado. A Bíblia diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Então eu não preciso ficar com medo de diabo nenhum, eu não preciso ficar com medo do passado nenhum, do futuro nenhum, nem do presente, porque Deus está conosco. E se eu não tiver aquele recurso, aquele dinheiro, porque eu queria, não, Ele é que supre cada uma de nossas necessidades. Paulo, aos Filipenses, ele diz assim, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que privilégio nós sermos do nosso amado. E por quê? Porque estou refletindo e porque o nosso Deus é fogo consumidor. E mais do que isso, a gente pode sair aí, então, gritando e afirmando, eu sou do meu amado é meu, e ele é meu auxílio, ele é meu auxílio, ele é meu sustentador, ele é o rochedo, as asas da alvorada, ele está sobre, as suas mãos estão sobre nós, e nós caminhamos debaixo da sua sombra, nós caminhamos protegido e guardado. Para onde? Para meu lar, para o lar celestial, para aquele lugar maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Então, você que ama, você que crê, ou você que quer amar, ou você que quer crer, lembrai-vos do Senhor e diga para o Senhor, Senhor, enche o meu coração, porque eu quero refletir a tua glória, o teu amor, o teu poder. E eu vou repetindo, eu quero refletir o teu amor de uma maneira constante. Eu quero ser hospitaleiro como o Senhor o é. Eu quero lembrar daqueles que sofrem, porque o Senhor lembrou de nós. O Senhor veio buscar o perdido, quebrado, doente, então sou eu. O Senhor veio buscar o pecador, sou eu. O Senhor veio buscar aquele podre, sou eu. O Senhor veio e eu tenho que buscar e descobrir e caminhar e ir atrás daqueles que também estão sofrendo. Ou como nós precisamos de um derramar, e aí nós diríamos viver uma vida assim, uma vida que reflitamos a glória, a presença do Senhor. E quando nós estamos refletindo a glória do Senhor, brilhando, 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 quando nós estamos refletindo, é o Senhor que o mundo vai ver, né? Porque nós temos um leito sem mácula, nós vivemos com liberdade, com alegria e com generosidade. E nós afirmamos com o coração, o Senhor é o nosso auxílio. Deus é conosco, Deus é contigo. Crê no Senhor, confia nele, reflita a sua glória. Deixa o Senhor brilhar, deixa ele brilhar, porque você é luz. Luz do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos orar, vamos pedir, Senhor. O Senhor é fogo consumidor, oh Deus. E nós queremos viver de modo digno do Senhor. Olha para as famílias, para os lares, para os leitos, Senhor, agora. Oh Pai, visita, Pai. Oh Deus, não permita que o teu povo viva de uma maneira que não traga honra e glória para o Senhor. Não permita que o teu povo viva procurando mais as coisas desse mundo do que as coisas do Senhor. Não permita que nós vivamos sem cuidar um dos outros, sem ter compaixão, empatia com aqueles que sofrem. Não permita que a gente viva na impureza. Oh Deus, olha, Senhor, sonda, ó Santo Espírito, visita, mostra o quanto o Senhor é fogo consumidor e o quanto o Senhor é bondoso demais. O Senhor é bondoso demais e o Senhor vai julgar os impuros, mas o Senhor também vai julgar aqueles que não te amam, aqueles que não são hospitaleiros. Oh Senhor, então olha para nós e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Purifica a nossa alma,
porque o que importa mesmo é que naquele dia que nós vamos estar diante do Senhor e prestar contas ao Senhor, a gente possa, com o coração alegre, entendendo a dádiva do Senhor, possamos agradecer e dizer: foi tua graça que nos alcançou e que nos deu a graça de capacitar, de viver aqui nesse presente século mal, refletindo o teu amor, a tua graça, a tua generosidade. Então, ó Deus, estende a tua mão sobre nós e abençoe e repreende toda ação, toda mentira, todo ataque das trevas sobre as famílias, as pessoas que nos ouvem nesse momento. E que o teu nome, Pai, seja honrado e glorificado. E, ó Deus, se há alguém que está desejoso de confessar, entregar, chorar diante do Senhor agora e pedir a tua graça e perdão, eu quero te suplicar, ser muito presente agora nas suas vidas, para o louvor da tua glória. Perdoa-nos, Pai. Enche-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus te abençoe, meu filho amado. Que Deus te abençoe o seu coração. Que Deus inunde a sua casa de paz. Continue orando por nós aqui na Missão Projeto Zero, orando pelos nossos missionários. Nós temos 3 campos missionários trabalhando e crescendo. E que você ore pedindo a bênção sobre Joinville, pedindo a bênção sobre lá Foz do Iguaçu, pedindo a sua bênção aqui por São Francisco. Se você é daqui de São Francisco, do Sul, aqui em Santa Catarina, e quiser estar conosco aqui nos nossos cultos, quinta-feira nós temos reencontro com o Senhor, amanhã às 19h30 e domingo também, às 19h30. Então eu queria convidar você também a estar conosco aqui na estrada, aqui no Iperoba, aqui na estrada, na Duque de Caxias, 8534, tá bem? Você é nosso convidado. Tem uma gatinha que estava viajando e parece que está aqui, eu acho que ela quer cantar ou quer tossir. Oi? Você veio também para cantar, mozinho? Você já está de pijama para dormir? É? Tá? Você vai cantar o quê? Surpresa! Então canta. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Notou que ela está meio agripadinha, né, gente? Então você, por favor, ore por ela, tá bem? Ore por nós. Deus está aqui, mas Deus está aí, tão pertinho de você. Mamãe, Que Deus te abençoe. mamãe. Deus te dê uma noite de paz. E se você puder, compartilhe nas suas redes. Falar um negócio. Fala um negócio. Tem uma tia que mandou beijos pra mim. Muito obrigada. Tia Creuza. Aliás, um monte te mandou beijo. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Até quarta-feira que vem, se Deus assim o permitir.